Em nosso último episódio, exploramos as características e benefícios do CRA, um dos nossos principais instrumentos. Ainda falando de nossos produtos, chegou a vez de nos aprofundarmos nas debêntures, que são nada mais, nada menos do que títulos de créditos emitidos por empresas e negociados no mercado de capitais. Esta é a Rádio Vert, nosso podcast interno, que vai explorar o mercado financeiro, a securitização e o ambiente corporativo de forma descomplicada e envolvente. Eu sou Juliana Santiago e te acompanharei nessa jornada. Nessa primeira temporada, focaremos no mercado em que atuamos e em nossos principais produtos. Afinal, o que é uma debênture? Para nos ajudar a entender melhor esse ativo, conversaremos com José Alves, da área de estruturação. Para começarmos nosso bate-papo, pode nos explicar o que são debêntures e como elas funcionam no mercado financeiro? Claro, Ju. Debêntures são títulos de dívida corporativas, emitidos por empresas de sociedade anônima, para captação de recursos em geral. Eu acho que aqui vale a pena abrir um parênteses que empresas e sociedades anônimas são empresas que, basicamente, elas têm o capital social dividido em ações. Essas empresas elas são hoje reguladas pela Lei 6.404 e, consequentemente, essa lei também regula a emissão de debêntures, tá? Mas voltando um pouco aqui à dinâmica das debêntures. Basicamente, quando uma empresa ela tem necessidade de capital, seja para fazer a expansão de um novo projeto, seja para fazer a aquisição de máquinas, seja para pagar até mesmo a dívida atual, ela vai ter a necessidade de captar recursos. O mais comum hoje, quando você pensa em captação de recursos, é você recorrer a um banco, uma instituição financeira e fazer um empréstimo. Mas hoje você tem também a debênture que permite uma empresa fazer isso. Então, basicamente, ela vai emitir uma debênture, que é um documento onde ela formaliza que ela está emitindo debêntures. Esse documento vai ser basicamente a relação de direitos e obrigações das partes e ela distribui essa debênture para investidores. Então, quando os investidores compram essas debêntures, basicamente eles estão passando o recurso para a empresa e a partir disso ela consegue dar destinação para os recursos que ela tem. Mas, basicamente, como que funciona na prática isso? Então, a primeira coisa que você precisa para uma debênture ser formalizada é você ter a escritura de emissão da debênture, que é esse documento. Esse documento ele vai vir lá cheio de diversas cláusulas, basicamente atendendo tudo que a lei das SAs ela traz como regulamentação. Um fator principal é toda empresa que vai emitir uma debênture, como eu já falei, ela precisa ser um SA, e segundo, ela precisa ter uma ata de aprovação dessa emissão. Então, ela vai ter que se reunir lá com os sócios, fazer uma assembleia geral e ter a aprovação dessa emissão. A partir daí, de fato, ela consegue seguir com a emissão dessa debênture, tá? Por ser um título de dívida corporativo, a empresa ela tem certa liberdade de poder fazer a emissão da melhor forma que cabe a ela. Claro que aqui tem muito uma questão de distribuição. Se você, como empresa, você vai distribuir uma debênture, você vai tentar vender aquilo que os investidores no mercado estão procurando. Então, a questão de prazo, de remuneração, se você vai optar por CDI, por IPCA, se você vai ter atualização monetária ou não, tipo de garantia, mais garantia real, cessão de recebíveis, tudo isso vai ser, no final do dia, assim, um compilado e um agregado entre o que você pode oferecer como empresa que está fazendo a captação com o que o investidor está procurando para fazer a alocação no fundo dele, tá? As debêntures, a gente costuma dividir elas em duas formas aqui. A gente tem as debêntures simples ou não conversíveis, que basicamente a empresa ela emite a debênture com prazo de vencimento. Ao final daquele prazo, pagado todas as obrigações financeiras, acabou ali a relação, fim de papo. E a gente tem também as debêntures conversíveis, que ao final de um período, caso haja esse acordo, a empresa ela pode transformar as debêntures em ações. Então, o investidor que estava ali como um credor da empresa, ele passa a ser um sócio, tendo participação no capital social. E por isso que é aquela questão da sociedade anônima. Se você tem o seu capital social dividido em ações, claro que você consegue fazer essa conversão, tá? Mas eu acho que aqui, para a nossa conversa, um ponto muito importante legal, eu sei que a empresa ela pode emitir uma debênture, todas as empresas a gente vê emitindo debêntures aí no mercado. A gente teve um caso muito famoso recentemente que era Americanas, né? Ela fez uma emissão de debêntures e depois deu o que deu. Mas como que isso é aplicado no nosso mundo de securitização, né? Porque, como a gente sabe, a Vert hoje ela tem aqui as securitizadoras e como que a gente faz isso, tá?
Aqui na Vert, como a gente tem o nosso DCM externo, a gente pode ter uma atuação onde uma empresa pode procurar a Vert e falar, olha, eu quero fazer a emissão de uma debênture. Vocês me ajudam na estruturação e na distribuição dessa debênture? A Vert com certeza vai conseguir fazer esse papel, ela vai pensar na melhor estrutura, vai fazer a contratação dos prestadores de serviços e vai auxiliar a empresa nessa distribuição, tá? Mas aqui novamente, nesse exemplo, a empresa que está emitindo a debênture e ela que faz as debêntures são parte da empresa, não tem qualquer relação com as securitizadoras da Vert. Mas a gente também tem aqui na Vert exemplos onde nós podemos utilizar as nossas securitizadoras para fazer emissão de debêntures. Acho que o caso mais emblemático que a gente tem aqui, eu acho que até a gente já está indo para a terceira emissão, é a Mutu. Então, no caso da Mutu, o que a gente fez? A gente utilizou um dos nossos CNPJs, que é a VertSec, fizemos a emissão de uma debênture, então a securitizadora da Vert faz a emissão de debênture e essa debênture ela vai ter um lastro embaixo dela. Aí esse lastro ele é uma dívida corporativa emitida pela Mutu. Nesse caso, a gente está utilizando a nota comercial. Então, a nota comercial da Mutu ela é um lastro da debênture que é emitida pela Vert, mas no final do dia, a debênture ela é um espelho do que a gente tem de condição na nota comercial. Então, aqui é um caso onde eu consigo utilizar a securitização para poder fazer essa emissão de debêntures aqui e você atingir um mercado mais vasto. Porque na visão do investidor, uma coisa é ele comprar uma nota comercial emitida pela Mutu, outra coisa é ele comprar uma debênture emitida pela securitizadora da Vert, que é registrada na CVM, tem todos os registros e afins, tá? Eu acho que também no nosso dia a dia, algo que a gente enxerga muito aqui são operações de CRAbenture e CRIbenture, né, que a gente costuma chamar dessa forma. Que é basicamente uma empresa, quando ela quer fazer uma captação de recurso, ela pode se utilizar desses instrumentos de securitização, que são os CRAs e os CRIs, onde basicamente ela pode emitir uma debênture e lastrear essa debênture embaixo de um certificado. Então, a gente tem alguns casos recentes aqui, então, por exemplo, no CRA Atacadão, que é o CRA 86, essa estrutura. Então, o Atacadão ele emitiu uma debênture e colocou embaixo de um CRA que a gente trabalhou ali e fez a distribuição desse CRA. A mesma coisa a gente fez no CRI 122, que foi o CRI com HSI. A HSI, ela emitiu uma debênture e colocou embaixo de um CRI. E aqui qual que é a vantagem? A vantagem é a distribuição. Então, você tem aí FIAGROS e FIIs que basicamente compram esses certificados e aí para a empresa ela consegue ter um mercado mais amplo para distribuir e fazer a captação. Então, possivelmente, se ela fosse fazer essa distribuição direta, provavelmente ela não teria tantas fontes de captação, mas colocando embaixo de um instrumento já consolidado como o CRA e o CRI, ela consegue dar essa vazão, tá? E eu acho que, por fim, um dos casos que a gente mais teve aqui e ainda costuma ter na Vert são as debêntures que trabalham com laços pulverizados. Eu acho que o que a gente mais trabalhou aqui são as debêntures financeiras, né? Como a gente já teve até uma trilha sobre isso, que é basicamente a Vert, novamente, por meio dos seus CNPJs, emite uma debênture, mas ao invés de ter um lastro corporativo embaixo dessa debênture, você tem laços pulverizados. Quando a gente fala de debêntures financeiras, a gente está falando de créditos financeiros, então CCBs, grande maioria dos casos, mas a gente também pode ter debêntures imobiliárias com laços pulverizados embaixo. A gente pode ter debêntures do agro também com laços pulverizados embaixo. Aqui a diferença é que a minha debênture ela não vai ser espelho de um único laço que tem embaixo dela, mas ela vai basicamente refletir condições que refletem um conjunto de recebíveis que tem embaixo dela. Então, são as carteiras de recebíveis, tá? Como se estrutura uma debênture? Nós sabemos que cada instrumento tem suas características, e como as debêntures não é diferente. José, poderia nos explicar o processo de estruturação de uma debênture? Eu acho que assim, o processo de estruturação de uma debênture, basicamente, ele envolve os mesmos processos quando você pensa na estruturação dos demais produtos, como o CRI e o CRA. Acho que o primeiro grande passo é, primeiro, surgir a necessidade de captação por parte da empresa. Segundo, entender o que aquela empresa possuiu como bens, como ativos para oferecer e saber qual que é a melhor forma de você colocar aquilo debaixo de uma debênture. E a partir daí você pensar na estrutura final. E aí por que eu faço esse destaque? Porque às vezes você tem uma empresa que ela tem uma necessidade de captação, mas pensando nos números financeiros dela ali, ela ainda não tem uma capacidade tão robusta, por exemplo, para ela figurar como
um risco final, mas ela tem uma carteira de ativos, por exemplo. E esses ativos estão com uma boa performance, então você pode trabalhar sim com debenture, mas ao invés de trabalhar com a debenture sendo emitida pela própria empresa ou uma debênture que tenha no final do dia um risco corporativo, você pode pensar na pulverização por meio dessa carteira. Então, esses são os dois grandes passos para você pensar na estrutura. Feito isso, o segundo passo ele é basicamente o que você encontra em qualquer outra estrutura, que é você fazer a contratação dos prestadores. Agente fiduciário, lei, aqui não tem como a gente fugir disso, assessor legal, de preferência o assessor legal que entenda da estrutura, até para auxiliar ali os prestadores e os agentes ao longo da estruturação, um coordenador líder, caso seja necessário, bem como escriturador e outros prestadores, como auditor, contador, caso seja necessário, tá? Depois a gente vai para a etapa de estruturação de fato, que é basicamente tudo que foi pensado e definido tem que agora estar no papel. E o papel aqui é a escritura de emissão. Então, aquele conjunto de cláusulas que a lei das SAs traz, tem que estar ali todos dispostos nesse documento. Inclusive, se você tem ali as garantias para essa operação, todas devem estar também amarradas dentro dessa escritura. A ata da AGE também, a Assembleia de Aprovação, também é um documento importantíssimo durante a estruturação. E você também tem os documentos apartados das garantias. Então, se você vai ter, por exemplo, a alienação fiduciária de imóvel, você tem que ter esse documento. Se você tem uma cessão de recebíveis, é outro documento que você precisa trabalhar. Se você tem uma alienação fiduciária de ações, de cotas, também é outro documento que você precisa trazer. E tudo isso precisa estar amarrado ali durante a estruturação. Finalizados os documentos, outra etapa super importante, principalmente quando a gente fala de debêntures. Tanto a ata quanto a escritura, elas precisam ir para a junta. Elas precisam ser arquivadas, registradas na junta comercial, tá? E aí, como com todo o processo de valor imobiliário, a gente precisa fazer o registro desse valor na B3 e a partir daí a gente consegue seguir com a distribuição. Mas basicamente essas são as grandes etapas aqui de um processo de estruturação de debênture. Riscos e benefícios. É fundamental considerarmos os riscos associados aos investimentos em debêntures, uma vez que a rentabilidade está ligada ao desempenho da empresa emissora. Você poderia compartilhar conosco os riscos envolvidos e como os investidores podem mitigá-los? Além disso, a Vert utiliza alguma estratégia específica na escolha de seus clientes para evitar problemas futuros? Olha, aqui primeiramente é necessário entender o tipo de debênture que você está trabalhando. Eu acho que as mais comuns a gente vê no mercado são as debêntures que você carrega um risco corporativo. Ou seja, no final do dia eu preciso que a companhia ela performe, que ela tenha uma performance financeira para cumprir com as obrigações dela, tá? E meio que aqui na Vert, uma das estratégias que a gente adota é basicamente fazer um bom filtro inicial. Então, o time comercial ele vai solicitar as DFs da empresa, ele vai entender se essas DFs são auditadas. Esse é um ponto muito importante, porque você tem um terceiro atestando aqueles números, você tira qualquer tipo de conflito de interesse na demonstração daqueles números, tá? Entendido essa performance, entendido que, olha, nos últimos anos ela tem performado de tal forma, se eu coloco uma nova obrigação financeira como essa dívida, ela vai conseguir performar, o caixa que ela tem gerado tem sido suficiente, ela está com uma expectativa de crescimento, então esse é o primeiro filtro, mas não se limita somente a ele. Durante a estruturação, uma das coisas que você faz é também definir ali índices, indicadores que você vai acompanhar tanto a performance financeira quanto o operacional da empresa. Seja um índice de liquidez, seja um dívida líquida sobre EBITDA, e qual que é a ideia de você ter esses indicadores? Periodicamente, seja anualmente, trimestralmente, semestralmente, você receber aqueles indicadores e você conseguir atestar se a empresa está mantendo aquilo que você esperava ou se ela está performando abaixo. Se ela está performando abaixo daquilo que você esperava, você tem um tempo para você conseguir contornar essa situação. E aí que é o grande ponto quando você trabalha com dívida corporativa. Basicamente, você precisa que a empresa performe. Se ela não está performando, você precisa encontrar uma solução para garantir que os investidores vão receber de volta os recursos que eles aplicaram, tá? Se eu estou falando de uma debênture que vai carregar um lastro pulverizado, então, por exemplo, tem uma debênture financeira que está carregando uma série de CCBs. Aqui, diferente da debênture corporativa, o meu risco ele é pulverizado. Então,
eu tenho uma carteira de recebíveis embaixo da debênture e o meu risco maior é minha carteira não performar. Ou seja, eu tenho 1 milhão de CCBs. Todas as CCBs defaultaram. Eu não vou conseguir ter recurso suficiente para poder cumprir com as obrigações financeiras da debênture. Então, durante a estruturação, a primeira coisa que a gente faz é entender a performance daquela carteira. Então, historicamente olhando para aquela carteira de CCBs. O que tem sido o ticket médio, qual que é a concentração, qual que é o prazo médio, qual que é, de fato, a perda histórica dessa carteira. E a partir daí você consegue pensar na sua debênture um nível de subordinação, qual que são os indicadores de cobertura que eu preciso ter aqui, e você consegue ir desenhando cenários e estruturas que você consegue mitigar, de certa forma, esses defaults que podem acontecer na carteira. E aqui na Vert, basicamente, é o que a gente faz aqui tanto na originação, pelo time comercial, quanto na estruturação. Então, a gente sempre procura entender qual é a estrutura que eu estou trabalhando, seja ela corporativa ou pulverizada, e a partir daí definir quais são os melhores fatores, os melhores indicadores para a gente utilizar para isso, tá? Agora que já discutimos os riscos, quais são as vantagens, tanto para a Vert na emissão desse ativo, quanto para os investidores que investem nele? Legal, claro. A emissão de debêntures, ela oferece várias vantagens, tanto para a Vert, quanto para os tomadores, quanto para os investidores. Pensando no lado dos tomadores, você cria aqui uma maior possibilidade para as empresas captarem recursos. Então, você não limita somente a capacidade dela de pensar no instrumento, mas ela acessar a Vert, por exemplo. A Vert, eu preciso captar um recurso, o que você consegue me ajudar? A gente vai olhar para a população da empresa e falar, olha, você pode fazer a emissão de uma debênture, você pode colocar lá embaixo de uma debênture que eu estou emitindo, então a gente tem debênture com laço em debênture também, ou você pode colocar embaixo de um CRA ou de um CRI. Então a gente consegue ampliar aqui as fontes de captações dessas empresas, assim como você também amplia as capacidades da Vert atuar aqui no mercado de securitização. Então você fala em securitização não mais em CRA e em CRI, mas também em debêntures securitizadas. E para o investidor você cria também produtos estruturados. Então o investidor ele vai ter tanto o CRA e o CRI que já são super disseminados, como também debêntures securitizadas, com a mesma estrutura aplicada. Então, se for um risco corporativo, você tem toda aquela questão de indicadores, de índices, de garantias. Se for uma debênture pulverizada, você tem a questão dos índices de cobertura, da pulverização, da subordinação. Então, você consegue ampliar a capacidade de todos os participantes desse mercado acessarem produtos e recursos, mas tentando, de certa forma, manter ali a mitigação de risco. Quais são as perspectivas para o futuro? Sabemos que esse produto tem crescido muito nos últimos anos. Como você considera o mercado de debêntures no Brasil e no mundo hoje? Assim, olhando para o Brasil, hoje é um mercado super consolidado. Então, se você pensa nas grandes empresas, a maioria delas utilizam a debênture como instrumento de captação. É um mercado que ele vem crescendo. Em 2023, ele teve uma boa performance mesmo com o evento Americanas. Então, ali no início do ano, todos receosos, tentando até entender um pouco mais o que eram as debêntures, né? Porque todo mundo encarava isso como um instrumento de renda fixa, que você não tinha risco nenhum de perder o seu principal, mas no final do dia não é isso, né? Você tem empresas que são consolidadas, que têm uma robustez no seu negócio, mas que de fato elas carregam um risco de performance, né? Então é um mercado consolidado, tanto no Brasil quanto no mundo, até o próprio nome debenture, né? Já vem de uma palavra do inglês. E aqui a perspectiva para o futuro é que basicamente a gente vai continuar tendo esse cenário. Então as empresas vão continuar acessando mais. Hoje, até como pelos exemplos que a gente passou aqui, empresas que de certa forma são empresas médias, que querem acessar o mercado de capitais e elas ainda não sabem como fazer isso, elas veem agora a securitização como uma oportunidade. Então você tem receio de acessar os investidores, você acha que você não tem capacidade de acessar os investidores, você consegue utilizar a Vert para isso. Então a Vert vai auxiliar essa empresa, ela vai conseguir falar, olha, você pode emitir uma debênture, eu emito uma debênture aqui, ou você pode emitir qualquer instrumento de dívida corporativo, eu emito a debênture aqui e a gente consegue fazer essa captação. Claro, sempre vai depender da capacidade financeira da empresa, né? Vai ter essa análise e também do conjunto de garantias que a gente está trazendo, mas pelo menos numa visão Vert, minha expectativa é que no futuro a gente tenha de fato um aumento nesse tipo de produto, principalmente porque a gente tem
É um caso recente que é a Mutu. Então a gente já fizemos 2 emissões de debêntures da Mutu e o mercado ele vai conhecendo mais esse tipo de produto, ele vai aprendendo mais, ele vai vendo aquilo ali como uma nova opção de investimento, tá? Agora, José, para encerrarmos, você poderia compartilhar um caso de sucesso com os nossos ouvintes? Então, olha, Ju, acredito que aqui na Vert a gente tem 2 cases de sucesso. Eu acho que o primeiro, quando a gente fala de debênture securitizada, é o da Mutu. Então, a Mutu é uma startup que basicamente ela trabalha no setor de logística. Então, ela faz alocação de motocicletas para motociclistas. No começo, ela... Não só no começo, mas como agora ela tem uma necessidade de captação de recurso muito grande, porque a única forma dela crescer a operação dela é implementando novas motos na operação dela. Então ela vem com a Vert nessa parceria, a gente já fez a emissão de 2 debêntures e basicamente o que a gente faz aqui? A Vert ela emite uma debênture por meio do seu CNPJ, essa debênture embaixo dela tem uma nota comercial emitida pela Mutu, então a debênture aqui é um espelho dessa nota comercial e a Mutu ela consegue utilizar esses recursos da debênture para comprar novas motos. E aí o que a gente faz? A gente utiliza a própria operação da Mutu como garantia para essas debêntures. Então, as motos que são adquiridas, elas são colocadas dentro de um CNPJ e esse CNPJ tem as suas ações alienadas para a debênture. Então, eu utilizo os recursos que eu levantei com a debênture para comprar ativos. Esses ativos são colocados embaixo de uma caixinha e eu tenho a alienação dessa caixinha. Além do mais, quando a Mutu recebe essas motos, ela fecha contratos com os motociclistas e esses contratos são cedidos para a debênture. Então, através dos recursos que eu levanto com a debênture, eu consigo crescer a operação da Mutu e a própria operação ela consegue ser utilizada para poder fazer o pagamento. Então, eu acho que esse é um case de sucesso. E o segundo que eu gostaria de destacar são as debêntures financeiras. Eu acho que, agora não num volume tão grande, mas ao longo do tempo a gente fez muitas debêntures financeiras, principalmente com a seção das fintechs. Então você tinha ali empresas que queriam, de certa forma, pegar um pedaço desse mercado, oferecendo crédito tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, só que elas não tinham uma forma de fazer isso. E a Vert ela conseguiu fechar esse gap oferecendo as debêntures pulverizadas. Então, basicamente, uma fintech ela poderia trabalhar com a emissão de debênture junto com a Vert e essa debênture ia fazendo a compra desses recebíveis e, de certa forma, as fintechs iam conseguindo ali fazer o cumprimento dos empréstimos com as pessoas físicas. Então, quando eu entrei aqui na Vert, eu lembro que o pessoal comentava que a gente tinha 70 CNPJs de debêntures financeiras abertos, né? Então, isso mostra como a gente, de fato, soube fazer esse produto e como a gente conseguiu atender as demandas aí das fintechs. E para finalizarmos nosso episódio, não podemos deixar de agradecer você, José, por ter compartilhado seus conhecimentos conosco. Em nosso próximo episódio, continuaremos explorando os principais instrumentos do mercado de capitais que a Vert trabalha. Até a próxima!